Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Então, estou aqui para mais uma aula de português, certo? E a nossa aula de português está hoje lá na página 19, vai falar sobre sinonímia e coesão. Tia, e o que é sinonímia? Sinonímia é quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado. Por exemplo, aqui tem a palavra menina. Menina pode ser substituída por quais outras palavras? Menina é a mesma coisa, eu posso estar chamando de garota. Garota. Menina é o mesmo que garota. Outra palavra. Moça. Moça também pode ser substituída por menina, certo? Pronto. Então, sinonímia é quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado. É a mesma coisa de palavras sinônimas, que têm a mesma... são escritas diferentes, não é? A escrita é diferente, mas o significado é igual ou semelhante, certo? E coesão, como a gente já estudou nas aulas anteriores, é quando há uma ligação de algumas palavras com outras. Uma palavra vai puxando a outra, ou seja, dando sentido à frase, ao texto, certo? E aqui vocês vão encontrar na página 19 um trecho de uma notícia. O que é um trecho que a tia já falou? É um pedaço, não está completa, certo? Sobre o que? Sobre a presença de água na Lua. Vamos ler comigo? A maneira como Buzz Aldrin, ele foi o segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície, ficou famosa. Que superfície? A da Lua. O astronauta da missão Apollo 11 definiu que ambiente como uma magnífica desolação. Ele descreveu dessa maneira a superfície. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrado no manto de nosso satélite natural. O que é o satélite natural aqui que está sendo substituído? É a Lua. Entenderam? Ó, a Lua, ele foi substituído por satélite natural para não haver a repetição da mesma palavra no texto. Mas satélite natural é a mesma coisa que a Lua, do que imaginávamos. Ela foi publicada, né? Existe muito mais água na Lua do que se imaginava, certo? Passando para a página 20, vamos lá. Página 20. Item A. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Esse poema aqui de Paulo Leminski é o que a gente estudou na aula passada, que está lá na página 17, sobre lua na água, certo? E o que há em comum, ou seja, que está falando sobre o que? As duas notícias. O poema e a notícia estão falando sobre o quê? Eles têm o mesmo assunto. Eles estão falando... Não vou dar resposta, hein? Podem pesquisar aí, porque está bem facinho de responder. Item B. Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Qual é a relação? O poema ele vai descrever o quê? Ele está descrevendo o quê, o poema? Ele está falando sobre duas coisas da natureza, né? A lua e a água. E na notícia, a notícia vai divulgar o quê? Então, as duas estão falando também sobre a mesma coisa.
Na segunda questão, você vai reler o trecho da notícia e vai observar as palavras destacadas. Quais são as palavras destacadas? As que estão mais escuras, estão em negrito. Vamos lá. A maneira como Buzz Aldrin, segundo o ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície. Superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recurso como sugere a primeira aparência. Perceberam aí que tem duas palavras que estão em negrito, né? Que estão destacadas. A qual superfície o texto está se referindo? Superfície é aquela parte onde estamos pisando, né? Está ali concreto. Então, a qual superfície está se referindo o texto? Onde é que ele estava? Né? O que é que ele foi pesquisar? Então, você vai saber que a superfície não é aqui na Terra, não é? Na B, você vai observar aqui 4 definições, ó. São essas que estão em azul. 1, 2, 3, 4. Essas 4 definições são da palavra superfície no dicionário. Eu vou ler com vocês, você prestem bastante atenção para saber se é a 1, a 2, a 3 ou a 4 que vai estar definindo melhor a palavra superfície relacionada ao texto. Superficial é a mesma coisa referente à superfície. Pouco profundo, sem profundidade, sem seriedade e leviano. É superficialidade. Superfície é a extensão de uma área limitada à parte externa dos corpos. Aparência, aspecto exterior, característica diretamente observáveis de algo ou alguém, de uma situação. Configuração geométrica com 2 dimensões. 1 e 2 já foi, agora vamos para 3. A terceira definição. Propriedade que o hélio líquido apresenta em temperaturas muito baixas, sua viscosidade torna-se praticamente nula. E a quarta e última definição é disse de ou quem é demais ou inútil por excesso. Qual dessas vai representar melhor a palavra superfície do texto lá na notícia? Você vai colocar aqui no pontinho aqui do item B. E a C, a expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície. O que é equivalente? Igual, semelhante à palavra superfície ou oposta, dando sentido contrário à palavra superfície. Solo lunar, ela está oposta ao contrário da palavra superfície ou está equivalente, igual? Hein? Então, aí na página 21, tem assim, converse com os colegas e o professor e responda. Por que o autor do texto usou uma expressão equivalente, olha aí a mesma palavra, para se referir à superfície da Lua? Aqui já dá para responder o item C. Prestando bastante atenção, dá para saber, hein? Converse com os colegas e o professor e responda. Por que o autor do texto usou a expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Para o quê? Evitar o que eu falei. A sinônimo é evitar a repetição, certo? Da palavra, qual é a palavra? Ele substituiu solo lunar por... Terceira questão, observe esta frase retirada da notícia. Vamos lá. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Você vai reescrever a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Agora você vai pesquisar, certo? Um sinônimo da palavra magnífica, por qual você pode estar substituindo. Magnífica é o mesmo que o quê? Então, você vai reescrever a frase e troca a palavra magnífica por um sinônimo, certo? E aqui, temos aí nesse quadrinho amarelo, ó, em um texto, o uso de sinônimos
para se referir a um termo já dito, além de evitar repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, ou seja, igual, semelhante, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Vamos observar aqui o exemplo. Na Lua há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. Perceberam aí as palavras que estão em destaque? Lua e único satélite da Terra? Pois bem, a expressão único satélite da Terra está se referindo à Lua. A Lua é o único satélite da Terra. Para não repetir a palavra Lua, foi utilizado único satélite da Terra. Seu uso evita repetição e também fornece mais informações ao leitor. Vocês sabiam que a Lua é o único satélite da Terra? Então é mais uma informação que você pode estar dando ao leitor, né? E na quarta, você vai reler o trecho da notícia presente na questão 1, onde aqui, ó, você vai reler esse texto aqui, ó, certo? Desse quadro lá na questão 1. E você vai fazer o quê? Que expressão pode ser usada para substituir a palavra lua? Aqui no texto, nesse texto aqui, eu expliquei lá no início que ele utilizou palavrinhas aí para substituir a lua, certo? Então, vocês vão estar respondendo, eu expliquei questão por questão. Assistam o vídeo completo para melhor compreensão de vocês. Sinonímia é quando duas ou mais palavras podem ser escritas diferentes, mas têm o mesmo significado. E a coesão é quando tem a ligação de uma palavra com outra para dar um sentido no texto ou na frase. Espero a atividade de vocês, certo? Não precisa de pressa, façam com calma e depois estarei mandando a próxima atividade. Beijão!